Ninguém mandou casar comigo. I'm so sorry. Agora a gente vai pra exposição oficial do Museu da Família Disney e ver a história do Disney em si, que aqui era só a história do Mickey Mouse. A gente acabou de entrar aqui na exposição principal. E aqui a gente tem esse busto de bronze do Walt. Eles estão contratando. Quem quer vir trabalhar aqui? Dá pra fazer o treinamento assistindo os vídeos do canal. Então a gente já começa aqui na sala de prêmios da Disney. E não são poucos. O Mickey em cima da tartaruga. A gente tem SEG. Vários prêmios de design. É o Grammy esse? Eu estou procurando o Oscar da Branca de Neve. É um Emmy de melhor série produzida da série do lançamento da Disneyland. Olha esse prêmio da Branca de Neve, que demais, que lindo. É do Festival Internacional de Veneza. É tanta coisa, tantos prêmios. Aqui o Oscar da Branca de Neve. A Branca de Neve e os Sete Anões. Esse Oscar só o Walt tem. Que foi pela inovação de fazer o primeiro longa-metragem de animação com som. Muita gente não sabe, mas o Walt também era um documentarista. Ele ganhou vários Oscars por documentários que ele fez. Tanto documentários de natureza, como documentários sobre como povos vivem em diferentes partes do mundo. Essa é uma recriação do apartamento do Walt, lá na Disneyland da Califórnia. Esse apartamento ainda existe e pode ser visitado. A gente acabou de entrar na primeira galeria. Os prêmios eram só um aperitivo. Olha o Walt pequenininho. Muito fofo. Aqui a gente tem toda a família Disney. Pelo menos os personagens mais importantes da família Disney. E aqui era a fazenda onde o Disney passou boa parte da infância. O Disney cresceu em Chicago. Depois ele veio para Califórnia para montar o estúdio. Aqui fala um pouco de Marceline, uma cidade bem pequenininha no interior dos Estados Unidos, onde o Walt passou uma parte da infância. E são as ruas de Marceline que inspiram a Main Street USA dos parques Disney. Então é interessante ter essa ligação também com o Walt. O Walt também sempre foi muito apaixonado por trens, então os trens estão presentes durante toda a exposição. Nessa época de Kansas City, o Walt trabalhava como entregador de jornal. Então ele acordava bem cedo com o irmão dele, o Roy, para entregar jornal. E é claro que os quadrinhos, os jornais influenciaram bastante o Walt. Pouca gente sabe, mas o Walt se alistou no exército americano e ele acabou indo parar na França logo no final da guerra, onde ele trabalhou nas ambulâncias do exército. Diz a lenda que ele trabalhou junto com o cara que criou o McDonald's. E é interessante que na época que o Walt se
foi lá ajudar na guerra, na verdade ele não podia entrar pro exército americano por causa da idade dele, ele tinha 16 anos. Mas aí ele descobriu que a Cruz Vermelha aceitava jovens de 17 anos. Então ele conseguiu tirar um certificado de nascimento que ele não tinha na época. Ele alterou a data para que ele parecesse ter 17 anos. E foi assim que o Walter acabou ajudando durante a guerra, ajudando o país, né? Sempre foi muito patriota. Isso é muito claro no decorrer de toda a história da animação Disney. O Walt trabalhou bastante com os Lefograms da época. Lefogram foi uma das primeiras empresas que o Walt trabalhou. Lá ele teve bastante contato com animação, mas essa empresa acabou entrando em falência. Essa era uma das câmeras que eram usadas na época do Lefogram. O elevador é um vagão de trem falso, onde você viaja junto com o Walt, ele vai falando aqui do que ele... Você viaja junto com o Walt, ele vai falando do que ele achou da viagem de trem, por que ele foi pra Califórnia, Hollywood. É muito legal. Na verdade, quando o Walt veio pra Hollywood, ele não tinha achado emprego, ele não conseguia achar emprego. E aí ele começou a fazer o negócio dele, montou o negócio dele, montou os estúdios dele. Talvez, se o Walt tivesse arrumado um emprego na época, a Disney nunca teria existido. Aqui conta um pouco da história do Oswald, que foi uma animação encomendada pela Universal pro Mendes. Na época o Walt trabalhava com ele e foi muito um experimento. Tudo que a gente vê do Mickey hoje, o Oswald foi um experimento, porque teve muita coisa do Oswald que não agradou o público na época. E aí eles tiveram que trabalhar em cima e redesenhar a personagem, todas as características. O Disney acabou perdendo os direitos, na verdade ele nunca teve os direitos do Oswald, porque foi uma animação encomendada pela Universal. E aí ele acabou criando o Mickey. E o Mickey é muito similar com o Oswald, o coelho Oswald. Então eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem muita coisa aqui do Mickey Mouse também. Essa sala aqui do museu foca muito na sincronia do som na época, porque era muito inovadora essa história de animação com som. O Walt Disney foi o precursor disso. Então ele tinha que filmar a animação, gravar o som, tudo junto para aquilo poder resultar na animação com o som. E era tudo muito improvisado, então mostra muito bem como eles faziam o som na época. Tem esse timer e tudo tinha que sair na hora certa. E aqui tem esse lugar que você consegue entender como eram feitos os efeitos sonoros de Steamboat Willie. Então você toca os instrumentos e aí os sons você que mete o som e o timing que aparece lá na tela. É como se fosse um Guitar Hero de 1928. Depois do sucesso do Mickey Mouse nos anos 30, o Disney começou a misturar animação com outra paixão dele, que era a música clássica. E é daí, dessa junção de animação e música clássica, que nasce o projeto Silly Symphonies e futuramente Fantasia. Então essa parte aqui do museu conta bastante essa história do Disney com a música clássica, o quanto a trilha sonora era muito importante para a animação dele. E Silly Symphonies é um projeto assim que eu amo bastante também, então para mim essa é uma das galerias mais interessantes aqui do museu. Tenho a impressão que a gente vai chegar agora nos parques Disney e a paixão do Disney por trens.
O Walt, ele era muito apaixonado por trens, então ele acabou construindo essa miniatura de trem, que é 1/8 de um trem normal. E ele queria fazer um trem que ele pudesse andar no trem de verdade, igual vocês estão vendo ali nas imagens. E esse trem circulava a sua propriedade. Então aqui tem uma maquete da fazenda do Walt, da casa do Walt, e o trem indo no entorno dela. Ele nomeou a locomotiva desse trem de Lilibel, em homenagem a Lillian, que era sua esposa. E aqui tem várias fotos da família e amigos andando nesse trem de miniatura do Walt. E é por isso que muitos parques Disney têm um trem dando a volta no parque. É em referência a esse trem que o Walt construiu, dando a volta na sua casa. E aqui começa a falar um pouquinho da história da Disneyland. Que se você quiser saber mais detalhes da história da Disneyland, é só clicar no link que aparece aí na descrição do vídeo. É muito especial essa parte aqui do museu. Aqui começa a falar um pouco da construção do primeiro parque Disney, a Disneyland. Que é um parque muito especial, é um projeto muito ambicioso e que revolucionou a história do turismo e das atrações turísticas e do entretenimento. Disneyland foi um marco que até hoje é o grande parque, é o parque mais visitado do mundo. Então, merece sim uma sala de destaque no Museu da História do Walt Disney. Olha esse modelo original do castelo da Bela Adormecida, feito para Disneyland. É um modelo original que eles usaram para poder construir o castelo. Walt sempre foi muito revolucionário e ele queria criar uma atração para Disneyland onde o visitante estivesse dentro de um filme 360 graus. Naquela época não existia câmera 360, então eles acabaram construindo esse equipamento. São várias câmeras juntas que ao mesmo tempo gravam e aí criam essa imersão, essa ilusão de um filme 360. São 11 câmeras de 16mm. E aqui a gente tem um modelo da Disneyland. A gente tem a entrada da Disneyland, Main Street USA. A gente tem Jungle Cruise, New Orleans Square, Piratas do Caribe, Haunted Mansion, Rivers of America. Tem um castelo, Fantasyland, Small World, Matterhorn, Autopia, Carousel of Progress, Tomorrowland. Tá faltando Star Wars Galaxy Edge, que seria ali, onde estão aquelas árvores. O interessante desse modelo é que não é um modelo de nenhuma época específica da Disneyland. Na verdade, junta todas as atrações que o Walt teve algum contato, ou porque ele fez o desenho inicial, ou porque ele estava projetando, ou porque ele chegou a experienciar a atração. Por exemplo, a Space Mountain, ela não é ali representada como ela realmente é, mas é o modelo que existia na época, os desenhos que o Walt chegou a ver na época que ele ainda estava vivo, porque a atração mesmo só abriu depois. Então é uma espécie de homenagem, é a Disneyland do Walt, não é a Disneyland que a gente conhece hoje, mas é o sonho daquele homem. Aqui a gente consegue ver até alguns modelos conceituais da Disneyland. As casas do Main Street USA, as fachadas, alguns modelos de maquetes. E esses são os tickets originais da Disneyland. Na época, você comprava tickets por atrações. Então tinha classes diferentes de tickets que te davam direito a atrações diferentes.
essa parte da exposição começa a mostrar um pouco de como o Disney desenvolveu os robôs que são tão populares nas suas atrações dos parques, inclusive os robôs do Tiki Room. Bears, residents, robots, elephants, and space aliens. Um exemplo muito claro desses robôs é o Small World, que apresenta milhares deles. O Walt também trabalhou com esses modelos nas feiras mundiais. Muitas das atrações que o Walt desenhou para as feiras mundiais acabou indo para os parques, como o People Mover, o Carousel of Progress e outros. Essa é a câmera que o Disney criou junto com outros parceiros para poder colocar animação e live action juntos. Então, aqui no começo o filme era rodado e aí o filme ou fazia o background ou fazia o foco da cena, o plano principal, e aí depois que todo o filme era rodado, voltava o filme e fazia a outra parte. E aí ele conseguia criar a parte do live action e a parte de animação, colocar os dois juntos para ver o que a gente vê, por exemplo, em Mary Poppins. E é um negócio desse tamanho que era preciso na época para fazer esse tipo de efeito. Essa parte aqui conta um pouco dos últimos dias do Walt, os seus últimos projetos, incluindo um resort de esqui na Califórnia, que nunca se tornou realidade, nunca saiu do papel, mas era um dos últimos projetos do Walt. E é aqui que a gente se despede do Walt. O Walt morre, mas deixa o seu legado. Mickey Mouse e a Disney. Um homem que revolucionou o cinema, um homem que revolucionou a animação, que revolucionou o entretenimento. A gente acabou a visita agora aqui no Disney Family Museum. Eu fiquei 3 horas. Eu tive que apressar no final porque a gente tem outro compromisso, mas valeu super a pena. É uma exposição muito interessante para quem gosta dos parques, das animações, dos filmes. É muito interessante saber como funcionava a mente por trás de tudo isso. E aí, Valmir, gostou? Eu gostei, assim, tem muita informação, tem muitas, de novo, assim, tem fotos antigas da família dele, tem até furniture, móveis do apartamento dele, que fica na Disneylândia. Então é bem interessante para ver todos aqueles prêmios, milhares de prêmios, e ter mais informações de cada uma das animações. E vocês, o que vocês acharam? Vocês A já blogueirinha. vieram? Vocês pensam em vir para cá? Ficaram empolgados? Comenta, deixa um like. Sim, claro, eu tô perguntando exatamente para comentário aqui embaixo. Vocês, onde está escrito comment, vocês vão lá e comentem. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tchau. A gente acordou às 3 da manhã e a gente tá saindo do aeroporto de São Francisco daqui a pouco. Próximo destino, Disneyland.